Sistemática medular de interpretação do elétrico. Pense em dois nós. Pense em dois nós. Nó sinoatrial, automatismo, geração de impulso. Nó atrioventricular, condução dos impulsos. Pense em dois nós. A cordoalha elétrica do coração. A gente só pensa no coração como uma bomba. Esquece a fiação. Nó AV. Olha que bonitinho os três feixes internodais. Os três feixes internodais. A onda P não registra o nó sinusal. Ela registra a ativação do átrio. Consequente, a ativação sinusal. O ramo que vai para o átrio esquerdo sai do anterior, médio, do posterior. Do feixe de Thorel, vai para o átrio esquerdo, chama Bachmann. Nó AV. Esse gera, esse distribui. Aqui é o RIS, olha que bonitinho. O feixe de RIS, ramo direito, ramo esquerdo. Quando eu me formei, só se falava em dois fascículos. Cada ramo tem os gravetos. Ramo do ramo. Ântero superior, que quando bloqueia, o bloqueio da divisão ântero superior. Antes chamava M bloqueio. A gente tirou porque não é o bloqueio que é M. O bloqueio não é metade de bloqueio. É a divisão do ramo. Póstero inferior e o médio, que dá o BD a M. Hoje o ramo direito já tem também três ramos. Tem os bloqueios divisionais do ramo direito. O bloqueio divisional superior direito e inferior direito do ramo direito. Só ainda não pegou e nós não vamos perder nosso tempo com isso. Não perdoa. Nem os eletrofisiologistas sabem. Então, nós vimos do ramo esquerdo, são importantes. Essa é a cordoalha elétrica do coração. Dois nós. Automatismo, dromotropismo. Presidente, vice-presidente. Quando esse aqui não funciona, tem um golpe de estado, a junção assume. Nó sinoatrial, marca-passo natural. Nó atrioventricular, a junção. Esse aqui é isso aí. E olha o nó AV. O nó AV só chega a 60, gente. Normalmente. Pode fazer taquicardia juncional. Quando esse cai, a junção assume. Feixe de RIS, ramo direito, ramo esquerdo. Ramos do RIS. Os ramos dos ramos, o graveto do ramo, nós chamamos de fascículos. Então tem um bloqueio de ramo e tem um bloqueio dos fascículos. O que acontece quando o nó sinusal apaga? Olha só, quando o primeiro nó quase... O que acontece na doença sinusal? Olha a pausa aqui. É como se a gente tivesse uma falha de força. O escape da junção. O que é o ritmo juncional clássico? Olha aqui. Esse aqui falhou, o nó de baixo se garante. É grave quando o nó de baixo também não presta. Na doença binodal. E o QRS é largo. Aí você furou o pneu e está sem step. Aí não tem presidente nem vice, tem que ser o presidente da Câmara. Ritmo juncional de escape. Ausência de P, pelo menos conduzida, porque pode ter P's dissociadas ou emitidas. QRS regular, a distância entre eles é a mesma, e estreito ou semelhante ao basal. Se o basal já for largo, será largo. Ó, a junção assume! Tá vendo quando falha a força principal? Pode ligar. O eletrocardiograma, a gente faz um check-up elétrico.
você leva seu carro para fazer a revisão. E a pessoa que dá o laudo, ele é o mecânico que vai dizer, vamos ver como é que está o motor, vamos ver como é que está a ignição, vamos ver como é que está a frenagem, etc. E a check-up elétrico disso aqui, nó sinusal e nó AV. Veja que a onda P não está nesse sistema elétrico amarelo. A onda P está no branco. A onda P não é o nó sinusal, a onda P é a despolarização do átrio. Tanto que o potássio pode parar o átrio, a gente chama parada atrial, átrio standstill, mas você pode ter um ritmo ainda sinusal porque ele demora mais a parar os feixes. Continua pelos feixes internodais, que são mais rígidos ao potássio. Outra coisa interessante, veja, a gente sempre acha, para ser didático, que o segmento PR é o nó AV. Veja que o nó AV começa ainda a se despolarizar dentro da P, porque o átrio é muito grande. O segmento PR já é o RIS, os ramos do RIS e os fascículos do ramo. Por quê? Porque antes do impulso chegar no átrio esquerdo, ele já desceu pelo átrio direito, já chegou no nó que é mais próximo. Então é isso que nós vamos fazer o check-up da parte elétrica. Nós somos eletricistas. Já que estamos numa oficina mecânica, quando a gente dirige um carro, o que é que a gente quer saber? Qual o ritmo? Qual a marcha? Que ritmo eu estou? Estabilidade. Esse ritmo tem regularidade? A distância entre os batimentos é a mesma? Isso é regular. Isso não é regular. A distância não é a mesma. E a velocidade? Qual a frequência cardíaca? Olha aqui a Pzinha. A P que dirige o carro. E ela que é o nosso norte, a nossa bússola. Então, as primeiras coisas que você faz no eletro é freio. O que é o freio? Frequência, ritmo e eixo. Frequência, ritmo e eixo. Mas Almino, freio não é freio, é freie. Tem um Ezinho. Tá bom, tá aqui um freio. Freio, frequência, ritmo, eixo. Primeira coisa do nosso check-up, freio. Frequência. Antigamente, eu digo 8 anos atrás, antes da proliferação das academias, o bradicárdico era menor que 60. Só que os consultórios começaram a se encher de marombados bradicárdicos, fisiológicos. A sociedade teve o bom senso, essa gente toda não está doente. Vamos deixar em 50. Então hoje é de 50 a 100. Então, 55 por minuto pela diretriz, ainda não é bradicárdia. Hoje é 50. Como que você calcula a frequência cardíaca? Tem duas maneiras. Você divide 1.500 pelo número de quadradinhos entre 2 QRS, desde que seja regular. A distância precisa ser a mesma. Por isso que antes tem que fazer o freio. É regular? Se for, você conta os quadradinhos, não é os quadradões. Aqui 1.500, aqui 5, 10, 15, 24 e 1, 25, 10, 15, 14, 19 e 20. 75 batimentos. Lembre-se de Pedro Alves Cabral, 1.500, descobrimento do Brasil. Divida o descobrimento do Brasil pelo número de quadradinhos. Você vai ter a frequência. E quando é assim, quando não é regular, quando esse ritmo é... Você tem que fazer uma média dos quadradinhos, paciência. 10 a 25. É isso que o livro fala. Sabe como é que ele faz mais? Sabe qual é a melhor média? Conte o pulso em 60 segundos. Isso é uma média. Melhor do que você fazer aquilo 10 vezes. Conte o pulso, é uma média. Lembre-se que você pode ter déficit de pulso.
Você pode ter búzias que você ausculta e não palpa porque não teve força suficiente para abrir a válvula aórtica. E a outra maneira prática, gente, eu vou mandar agora essa regrinha para vocês. Essa decorebazinha aqui. 300, você escolhe o pico da onda R. Você escolhe o pico da onda R, onde ela coincida com a listra do quadradão, com o pau do quadradão. Aí no próximo pau, da próxima lista, 300, 150, 100, 75, 60, 50. Claro que se a próxima R estiver aqui, vai ser entre 300 e 150. Se estiver aqui, próximo de 100 e por aí vai. Olha esse exemplo. Aqui a R exatamente na cerquinha. Então 300, 150, 100, 75 em torno de 75 batimentos. Essa é a parte que algumas coisas no eletro é decoreba, mas isso é um recurso útil. Freio, frequência, ritmo. O ritmo é tópico atrial, que é o sinusal, tópico sinusal, tópico que nasceu no lugar certo, ou ectópico no lugar errado. É sinusal ou ectópico? Não é porque tudo que tem P não é necessariamente sinusal. Você pode ter uma P ectópica. P não é sinônimo de ritmo sinusal, é sinônimo de ritmo atrial. Mas é da parte tópica do átrio, é do nó sinusal, é do átrio baixo, do átrio esquerdo, do átrio de ponta cabeça. Você pode ter uma P ectópica. Tem P, mas não é sinusal. É de outro canto do átrio que deu um golpe de estado no nó sinusal. E tem arritmia. Quer dizer, é sinusal ou ectópico? Tem arritmia. Veja, esse ritmo aqui é um ritmo atrial normal tópico, origem no nó sinusal. Olha a P para cima. Esse aqui tem P, mas não é sinusal. Essa cacimbinha é uma onda P negativa. Se isso for uma derivação da parede inferior, isso aqui é D2, vem do átrio baixo. Porque 2, 3 e F estão vendo a ativação do átrio negativa, se afastando. Então é de baixo para cima. Isso é um ritmo atrial ectópico. O ritmo sinusal é um ritmo tópico. Você está assistindo a uma fibrilação atrial. O exemplo icônico de um ritmo irregular. Desde que não tenha BAVT, não tenha marcapasso ventricular ou não tenha taquicardia ventricular. A FA com BAVT, ela é regular. Por quê? Porque a regularidade é do escape. Então esse é um ritmo irregular, bem, completamente distante, a variável é a distância entre um batimento e outro. E o eixo? Freio, frequência, ritmo, eixo. Então, o eixo, como é a morfologia em D1 e AVF? Hoje, de uma maneira didática, a gente tem evitado aquele perfeccionismo dos primeiros tempos do eletro. O eixo está em menos 64, o eixo está em mais 95. Na prática, você precisa saber se está no segundo quadrante ou não. Para você saber qual é o quadrante, basta fazer um sinal de cruz. D1 e AVF. Veja que eu não falei sinal da cruz, porque eu digo cristão e acho um símbolo muito forte. Estou falando do sinal de cruz, não da cruz, que é AVF e D1. A cruz diz qual é o quadrante que está. Veja que o normal é o segundo quadrante, que é positivo em D1 e positivo em F. Tem gente que acha que o segundo quadrante é aqui. Quando é que o eixo é normal? Eu vou colocar o vetor do QRS nesse plano. Normalmente a sombra dele deve estar aqui, ó. Esse é o vetor. Faz sombra no segundo quadrante. Desvio do eixo para a esquerda, desvio do eixo para a direita. Normalmente está no segundo.
mas pode ter um pequeno troco, um desvio à esquerda ou para a direita, que a gente vai ver, se está necessariamente errado. Ou seja, para saber qual é o quadrante, basta se benzer. D1 e AVF, D1 e AVF, D1 e AVF. Se você souber qual é a polaridade em D1, se for positivo em D1, você pode ter o eixo da P, você pode ter o eixo do QRS, você pode ter o eixo da T, você pode ter o eixo de qualquer coisa que entre ou saia da linha de base. Basta saber qual é a polaridade, positivo ou negativo em cruz, em D1 e AVF. Se for positivo nos dois, está no segundo quadrante. Se for positivo em F, mas negativo em 1, está no terceiro. E por aí vai. Aprender quais que são as perpendiculares, 90 graus. D1 com AVF, D2 com AVL, lembre-se, L, E, L, E, L tem dois S, D2 com AVL, e D3 com AVR. F1, Fórmula 1, AVF com D1, L2, AVL com D2 e R, 3 letras, R com D3. São as perpendiculares. Quais são os limites da sombra do vetor espacial resultante médio do QRS? Normalmente ele deve estar no primeiro quadrante, positivo em 1 e em F. Mas pode ter um troquinho, um desconto. Pode ser que AVF seja negativo, desde que não passe de menos 30. Ainda é normal, só que você fala que é apenas um desvio do eixo para a esquerda. Por quê? Quem é perpendicular a D2 é AVL. Ou seja, D2 é positivo de AVL para baixo. Aqui, gente, ó. Aqui você pega aqui, além de AVL, D2 já é negativo. Está vendo a cauda? Você divide o vetor. Por isso que é importante saber quais que são os perpendiculares. Veja AVL e D2. D2 é positivo, para saber até onde. D2 é positivo aqui, mas daqui até onde? Então você desenha aqui é perpendicular, você desenha AVL. Então D2 vai ser positivo. D2 vai ser positivo daqui até aqui. E negativo, veja a cauda para cima. Ou seja, até menos 30, D2 ainda é positivo. Não é um BDAS, é apenas um desvio do eixo para a esquerda. Se for além daqui, já é um bloqueio do fascículo antero superior. Antigo M bloqueio anterior esquerdo. O que é o BDAS? É o exagero do desvio do eixo para a esquerda. O eixo normal não consegue desviar tanto além de menos 30. Se ele desviar além disso, se não for um infarto de parede lateral, presume-se que seja o fascículo que esteja quebrado. Da mesma forma, o desvio do eixo para a direita. Você pode considerar que esteja, a gente dá um troco para a esquerda, um troco para a direita. Só é um BDPI, um bloqueio da divisão póstero-inferior, se estiver além de mais 120. Se for positivo em AVF, negativo em D3, negativo em D1, contudo, AVR ainda negativo, é apenas um desvio do eixo para a direita. Como funciona isso? Você faz D3 com quem é perpendicular a D3. Quem é perpendicular a D3 é AVR. Ou seja, D3 começa a ser negativo. Ó, D3 é negativo. AVR, desculpa, quem é perpendicular a AVR é D3. AVR é positivo à direita, mas ele começa a ser positivo na metade que D3 corta, para cima. Ó. Então, além de 120, AVR é positivo. Então, se D1 for negativo, mas AVR
ainda for negativo, não é um BDPI, é apenas um desvio do eixo para a direita. O que é o bloqueio da divisão póstero-inferior? É o desvio do eixo exagerado, além de mais 120. Quando o QRS em AVR começa a ser positivo. A gente vai ver isso no próximo sábado. E quando é negativo em D1 e negativo em AVR. Veja, as setas estão aqui, ó. É positivo na ponta da seta. Aqui você tem cauda e cauda. D1 é negativo, AVF é negativo. No quarto quadrante. A gente chama isso terra de ninguém. Não existe nada que se origine normalmente no quarto quadrante. Mas você pode ter taquicardias ventriculares, você pode ter esquisitices, que não são normais. Então, o quarto quadrante é a chamada terra de ninguém. O oeste selvagem. Regra do isodifasismo. O que é o isodifasismo? Se você quer uma maneira prática de saber onde está o eixo, veja se tem alguma derivação do plano frontal, onde o QRS é metade positivo, metade negativo, difásico, isodifásico, as duas fases de igual amplitude. Se você conseguir encontrar, por exemplo, aqui, ele é isodifásico, positivo e negativo. Esse QRS nem é positivo e nem é predominantemente negativo. Ele é isodifásico. Porque o positivo é igual ao negativo. Se você encontrar a felicidade, uma derivação onde o QRS é isodifásico, o eixo vai estar na derivação que lhe é perpendicular. É a regra do isodifasismo. Se é isodifásico em F, F1, Fórmula 1. Então o eixo vai estar em D1, a 0 graus. É apenas uma maneira prática. Veja que tanto está em D1 que é a onda R mais ampla. O eixo aqui está a 0 graus. Aqui. Aqui. Então, a VF que corta, vê metade positivo, metade negativo. Vamos começar o nosso check-up. Quando a gente faz um eletro, nós vamos fazer o nosso check-up. No módulo de hoje, nós vamos checar a P e o PR. No próximo sábado, nós vamos checar o QRS e o STT. Então, nós estamos levando o eletro para o mecânico. Hoje vai ser o check-up da onda P e do QRS e do segmento PR. Quando a gente olha o eletro, então, nós já vimos o quê? Primeiro, olhe as panelinhas certas. D1 com AVL, 2 com 3 e F. A parede anterior. Depois a gente vê o freio. Frequência, ritmo, eixo. Depois das panelas e do freio, nós vamos fazer o check-up elétrico. Vamos checar o átrio, vamos checar os nós e vamos checar o ventrículo. Então nós vamos fazer agora, no nosso mecânico, na parte elétrica, na verdade não é mecânica, é uma autoelétrica, a checagem da onda P. O que é que nós temos que perguntar na checagem da P? 3 coisas. Qual é o ritmo? Sinusal ou ectópico? Tópico ou ectópico? Do lugar certo ou do lugar errado? Tem doença sinusal, o maestro, que é o nó sino atrial, passa bem? Como passa o maestro? O nó sinusal é o regente do coração. E se o átrio é grande? Se tem sobrecarga? Então, para P, você faz 3 perguntas. É sinusal? Tem pausa? Tem sobrecarga atrial? É isso que nós precisamos fazer no checagem da P. Depois vamos fazer a checagem do nó. A gente viu que o nó começa ainda na P, mas para efeitos didáticos, o nó vai ser o segmento PR, para efeitos didáticos. O que é que você pergunta na checagem do nó? O intervalo PR é fixo? É 1 para 1? E se é 1 para 1, varia? Tem bloqueio? Bloqueio atrioventricular? Você faz essas 2 perguntas no check-up do nó AV. Depois nós vamos checar o QRS. O que é que você pergunta na checagem do QRS?
Tem onda Q patológica? Tem bloqueio de ramo? Tem sobrecarga? A onda R cresce de V1 para V6? Nós vamos ver isso no próximo sábado. A checagem do QRS e da T. E por fim, nós vamos passar o nosso scanner elétrico no STT. O que é que a gente se pergunta nessa checagem? Aonde está o ponto J? J é de junção. O ponto J é a junção do QRS com o segmento ST. Ou com a T. O ponto J é o fim do QRS. O ponto J está nivelado com a linha de base ou desnivelado? Esse desnível é para cima ou para baixo? Supra ou infra? O QT é longo? A onda T está apiculada? A onda T arma a sua tenda? Essas são as perguntas na checagem do segmento ST. Não é tanta coisa, gente. Essas são, quando a gente vê o eletro, a gente tem que saber o que a gente vai perguntar. E entender as respostas. Tudo isso está nas diretrizes. É um opúsculozinho de 16 páginas que saiu em 2016 atualizado. Da Sociedade Brasileira, as diretrizes para o laudo de eletro. O básico do eletrocardiograma não está em um livro de 600 páginas. Está no opúsculo de 16 páginas. Lá está descrito todo o essencial que você precisa saber no eletro. Não tem raridades. O que você precisa saber cabe em 16 páginas. É um opúsculo, é uma brochura da sociedade. Vamos lá. Checagem da onda P. Qual? Ritmo tem doença sinusal, tem sobrecarga. DAN. D-A-N. O que é que você pergunta para P? Duração, na horizontal, amplitude, na vertical e morfologia. Toda deflexão se define por 3 qualidades: duração, amplitude, ou voltagem e o aspecto. A duração e a amplitude são variáveis quantitativas. Já o aspecto, a morfologia, se é corcova de camelo, se é apicular, aí é uma variável qualitativa. Vamos checar a nossa P. Olha aqui o crachá da onda P. Se a onda P trabalhasse, sei lá, numa grande televisão, qual seria o crachá dela? Nome completo, onda P. Significado, despolarização do átrio. Quem é o pai da onda P? O nosso sino atrial. Da onda P, sinusal. Da onda P, tópica. Polaridade. A onda P sinusal tem que ser positiva em todo o eletrocardiograma, menos AVR e muitas vezes V1. Se você quer saber se o ritmo é sinusal, se você for no plano frontal, basta saber se a onda P é positiva em tudo, menos em AVR. Se ela for positiva em todas, menos em AVR, ela é sinusal. Como tudo tem exceção, eventualmente ela pode ser negativa em D3, principalmente em grávidas. Antigamente se chamava sinal do barrigão. Quando a barriga cresce, eleva o diafragma e muda o eixo do coração. Então você pode ter uma onda P esquisita em D3. E eventualmente, se o coração for muito rodado, em AVR. Mas são exceções. A sociedade, no laudo, ela fala que a onda P deve ser positiva em D1, D2 e AVF. Quer dizer, ela tira D3 e AVL da jogada. Na prática, para ser sinusal, a onda P positiva em todo o plano frontal, menos AVR. A chance de você errar não é 0, mas é muito pequena. Amplitude, até 2,5 milímetros. 2 quadradinhos e meio, a altura dela. Duração, até 110 ou até 120. Lembra do 120? 3 quadradinhos. 90 na criança, 110 no adulto. E a frequência cardíaca normal, de 50 a 100. Esse é o crachá da onda P. A ativação do átrio pode ser de 5 tipos. 5 tipos de ativação do átrio, sim. Se você soubesse 5 tipos, você domina a ativação atrial.
Pode ser AP sinusal, AP ectópica. Gente, só tem o nome de onda AP sinusal. AP ectópica a gente não chama AP, a gente chama P'. Tá certo? Só merece o nome de onda AP sinusal. A menos que você fale P ectópica. Você pode ter ativação atrial, ondas Fzinho, da fibrilação, ou ondas Fzão, em dente de serra do flutter. Veja que são formas de ondas atriais. Onda de flutter, onda de fibrilação, onda do átrio baixo, onda do nó sinusal. E você pode ter uma ativação de marca-passo. Você pode ter um marca-passo atrial. É um ritmo atrial artificial. Você conhece por essa grande espícula. O marca-passo é essa espícula aqui, principalmente nos antigos, que eram unipolares. O marca-passo ele estimula entre o cátodo e o anodo. O polo negativo está no coração. O polo positivo, nos mais antigos, estava na carcaça do gerador. Então a onda do arco era muito grande, dava uma grande espícula. Os modernos são bipolares. O cátodo e o anodo estão na pontinha. Então eles têm uma espícula tão pequena que às vezes a gente nem nota. Antigamente era mais fácil, essa grande espícula. Nos bipolares atuais, como o arco está à distância de 1 milímetro, porque o cátodo e o anodo estão na ponta do eletrodo, a espícula é pequenininha. Mas a ativação atrial P, P', Fzinho, Fzão, marca-passo. O átrio pode ser ativado dessas 5 maneiras, meus jovens. Com isso aqui, você define a ativação atrial. A letra P deve se referir apenas a P sinusal. Preste atenção, esse slide ele é muito sério. A P', principalmente a P-zona linha, é o ritmo atrial ectópico. E tem a P' pequenininha, que é quando é um ataque supra e a P retrógrada. Às vezes a onda P é de cabeça para baixo. Em algumas arritmias, o átrio é ativado de bunda canastra, de baixo para cima, de ponta cabeça. Aí você não chama onda P, você chama P', com P minúsculo. Quando a P' é com P maiúsculo, é o ectópico atrial. E vocês conhecem a ativação H? Porque não tem a P e a P'? Tem a H e a galinha. Te peguei, Prudência. Não tem a P e a P'? A H. Assim, ninguém merece esse doutor. Checagem da onda P. Qual o ritmo? Quando que o ritmo é sinusal? Quando é positivo em tudo menos AVR. Olha a P em AVR. Negativa. Está vendo que a AVL ela não é positiva nem negativa? Em AVL aqui ela é plana. A gente chama isoelétrica. Se ela é isoelétrica ou isodifásica em AVL, ela deve estar exatamente em D2, que é perpendicular. Como a maioria das P's está em D2, em AVL muitas vezes a P é pequena. Por isso que a diretriz não inclui a AVL. Mas na prática, em AVR como é que é? Negativa? É sinusal. Porque a VR é positiva à direita. Jamais uma onda sinusal vai para a direita. Ela sai da direita. É diferente. Tem onda P. Para ser sinusal tem que ter onda P. Se não tiver onda P, já não é sinusal. Mas não basta ter onda P para ser sinusal. Porque pode ser ectópica. Ela é negativa apenas. Está vendo a nossa derivação que é o bullying lá do pânico, que ninguém deixava ele entrar? Olha como ele é importante. Porque só ele vê os convidados de costa. Então ele sabe como é que está o decote atrás, está aparecendo muito o ombro, muitas costas. Só a VR que vê essas coisas. Ritmo atrial tópico. Topos, lugar. O ritmo tópico se origina onde deve originar, no nó sinusal. O nó sinusal, que é uma estrutura grande em forma de vírgula, ele fica na entrada da cava, no lado direito. Acima, à direita e lateral. Significa que obrigatoriamente o átrio é ativado da direita para a esquerda, por isso que é negativa em R, porque se despede da direita, de cima para baixo. E como o átrio direito está na frente do átrio esquerdo,
não só da direita para a esquerda, de cima para baixo, como da frente para cima. Então, veja só, no ritmo sinusal, D1 e AVL, VAP positivo. Por que o ritmo sinusal é positivo em D1 e AVL? Ele vem da direita, elas vêm chegando. E é positivo em 2, 3 e F. E negativo apenas em AVL. Esse é o ritmo tópico sinusal. Negativo apenas em AVR. Olha aqui. Ó. Em AVR, a P é negativa, o QRS é negativo, a onda T é negativa. Porque a AVR vê todo mundo fugindo dele. Porque nada no coração vai para a direita. Tudo no coração sai da direita. Nada no coração vai para cima. Tudo no coração desce. Se se origina em cima, só pode descer. Olha só. Eles vêm. Essa é a ativação normal. Olha que bonitinho. As derivações vêm chegando. Só a VR que vai ver. Só a VR que vai ver se afastando. AVR, todos lhe dão as costas. AVR, aqui reside a via de saída. Ele vê todo mundo de costas. Só que os convidados dele são importantes. Mas ele vê todo mundo se afastando dele. Ó. A P, tchau P, tchau QRS, tchau T, tudo é negativo em AVR. Principalmente o nosso inventor. A VR só vê as caudas dos convidados. Ritmo atrial ectópico no átrio esquerdo. Veja que essa P é positiva em AVR, tá vendo? Então a VR vê ela chegando. A VR é positivo aqui. A seta é aqui. Tudo que chega aqui, que vem da esquerda para a direita, ele vê como positivo. Então esse ritmo não é sinusal e é negativa em AVL. Se é negativa em AVL, ela vem de baixo, não de cima. Se for do átrio alto, é negativa, é positiva na parede inferior. Se for do átrio baixo, vai ser negativa na parede inferior. Veja que esse ritmo aqui vem do átrio alto. Do átrio alto esquerdo. Positivo em 2, 3 e F. Quando é negativo em 2, 3 e F, vem do átrio esquerdo, baixo. De baixo para cima. Na prática, basta você saber se é sinusal ou ectópico. Não faz diferença o átrio baixo, se não é do nosso sinusal, qualquer outro lugar não vai fazer diferença. Esses ritmos ectópicos costumam ser benignos. Às vezes a gente tem medo. Às vezes é só o nosso sinusal que é um pouco preguiçoso e o outro canto do átrio está... O nosso sinusal deixa o átrio baixo. Quer tirar dúvida? Coloque numa esteira. Ritmo atrial ectópico. Põe para correr na esteira. Você vê como na esteira o nosso sinusal acorda e entra. Só que lembre-se, se o ritmo é sinusal, acima de 100 você vai ter um ataque sinusal. Mas se o ritmo é ectópico atrial, acima de 100 você vai ter um ataque atrial. Agora, será que esse ritmo ectópico, se assumir, tem um comportamento cronotrópico que nem do sinusal? Ele consegue acelerar e desacelerar conforme as necessidades? É uma pergunta interessante. Que outros ritmos nós podemos... Você pode ter ritmo atrial, mas você pode ter ritmo de flutter, aspecto em serrote. Não passa o dedo aqui que você corta o dedo. Esses aspectos da onda F-zona em dente de serra. Parece um serrote. Isso aqui não sai com remédio. Isso só sai com duas coisas, choque ou ablação. Flutter não responde bem à medicação. Houve uma época que a gente fazia overdrive. Colocava um eletrodo e superestimulava. Flutter, infelizmente, não sai com remédio. Faz um choquezinho baixo, com 25, 50 joules, você tira o flutter. Fibrilação. No flutter, o átrio bascula. Flutter é uma palavra em inglês que significa adejar. Flutter, to flutter. É isso aqui, é um bater de asas. É os pássaros. Os primeiros cirurgiões que viam o coração em flutter, eles achavam que parecia que era uma revoada. Já fibrilar é tremer. O fib-flu
são arritmias primas. A prima desorganizada é a fibrilação. A prima semi-organizada é o flutter. Como tudo na vida é mais fácil desorganizar que organizar. É mais fácil um flutter quebrar em FA que uma FA organizar em flutter. Mas tem muitos pacientes que os átrios ficam trocando figurinhas. Flutter no átrio direito, vai para FA no átrio esquerdo. Volta para flutter no átrio direito. A gente chama fib-flu. Flutter, fibrilação. E você pode ter um ritmo, claro, de fibrilação ventricular, em que a ativação das ondas não são mais cognoscíveis. Você não sabe o que é linha de base, você não sabe o que é QRS, você não sabe o que é P. Vira tudo uma anarquia, um movimento caótico. Não confunda a fibrilação do átrio, que você tem várias, com a do ventrículo. Você tem que ir. E você pode ter ausência de ritmo. Gente, essa é a única arritmia. As outras são disritmias. A verdadeira ausência de ritmo é a sistolia. Essa é a verdadeira arritmia, ausência de ritmo. As outras, o nome correto é disritmias. Mas o nome ficou. E olha que interessante isso aqui. Olha essa onda P, positiva aqui e negativa aqui, tá vendo? Olha, doutora Mariana, que bonitinho. Negativa, 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 positiva, negativa. Átrio baixo, átrio alto, átrio baixo. A ativação atrial fica frescando. Embaixo e em cima. Isso é necessariamente mal? Não, é só troca de marcha. O átrio está... Tem horas que ele quer ir para a direita, tem horas que ele vai para a esquerda, acelera um pouquinho. É só um capricho. Segunda parte da checagem da nossa onda P. Existe doença sinusal? Como passa o maestro? O nosso sinusal é o maestro da sinfonia do coração. Tudo no coração obedece ao nosso sinusal. Ele é o grande regente. Esse é o nosso sinusal da Sinfônica de Nova York, que fez sua sistolia em 1990. Ainda assim, suas notas continuam a ser ouvidas. Taquicardia sinusal. Isso aqui o maestro está... Bradicardia sinusal. Mais que 100, menos que 50. Por incrível que pareça, são as coisas mais importantes para a gente saber. Porque não tá? Algumas bradicardias são fisiológicas. Qual a bradicardia fisiológica? Do sono. Por quê? Quando a gente dorme, o nosso sinusal também cochila. Por que ele vai bater rápido? No atleta. Por que o atleta ele precisa de uma menor frequência? Porque o coração é marombado. Se ele consegue um volume sistólico de 100 ml numa única sístole, para um débito cardíaco de 5.000, basta ele bater 50, por que ele vai bater 100? E as pessoas hipercondicionadas, essas são as bradicardias fisiológicas. Taquicárdico, olha que bonitinho essa bradicardia. Ah, isso é milagre de Deus. Tem que recuperar essa preguiça, viu? O átrio é grande. Então, na checagem do átrio, é sinusal? Tem doença sinusal? Tem sobrecarga atrial? O átrio cresceu? Interessante, as ondas da sobrecarga atrial arremedam a morfologia dos átrios que eles originam. O átrio esquerdo é horizontal, o átrio direito é vertical. A sobrecarga atrial direita verticaliza a P. A sobrecarga atrial esquerda horizontaliza a P. É como se o átrio direito fosse uma sacola tracionada pelas duas cavas. O átrio direito é como se as duas cavas repuxassem o átrio. Olha o átrio direito. Tu tem uma cava em cima e outra cava embaixo. Ele fica vertical. A sobrecarga atrial direita contamina principalmente a amplitude. Interessante, não mexe muito com a duração.
Já o átrio esquerdo, ele é uma sacola, como se ele fosse tracionado pelas 4 veias pulmonares. Superior direita e inferior direita, essas são as veias com que os abladores de FA trabalham. Hoje a FA vem delas. Quem acende a fogueira da fibrilação, o fósforo está nas veias do pulmão. Interessante, né? O isqueiro da arritmia no átrio é a veia que vem do pulmão. Porque são linguetas de músculo atrial que invaginam dentro da veia. Não é músculo liso que a veia tem, é músculo estriado cardíaco. Então o átrio esquerdo é uma sacola tracionada por duas pulmonares de cada lado. Isso horizontaliza o átrio e faz a P da sobrecarga arterial esquerda ser bífida. Átrio direito, átrio esquerdo. Geralmente eles são assim. Na sobrecarga arterial esquerda, essa aqui aumenta muito. Você tem 2 corcovas. Corcova de camelo, há quem chame bundinha de bebê. Aspecto. Vem D2. As sobrecargas atriais a gente vê na parede inferior. Vem D2, porque o padre é quem vê a melhor posição da noite. E a sobrecarga atrial esquerda. Essa aqui a gente chama corcova de camelo. Quem é o camelo? Quem é o dromedário? O camelo é com 2 cordas. Sabe aquele cigarro que tem a propaganda Camel? Ali está errado, gente. O camelo é esse aqui, ó. O dromedário é esse. Esse é o dromedário. Sobrecarga atrial direita. Sobrecarga atrial esquerda é o camelo. O camelo tem 2 corcovas. Olha que bonita, olha a amplitude dessa onda P. P, QRS. Lembra que a amplitude da P só pode ser até 2,5 milímetros? Em D2? 2,5 quadradinhos de altura. Olha a altura dessa. 1, 2, 3, 4, quase da altura do QRS. Em 2, 3 e F. Uma onda P maior que 2,5, verticalizada. Então, olha só aqui. Então, o que é que está acontecendo aqui, gente? Sobrecarga arterial direita. Do lado direito, tá? Onda P pulmonal. DPOC, corpo pulmonar, tromboembolismo pulmonar, algumas cardiopatias congênitas. Contudo, aqui para nós é encontrado em muito jovem vagotômico, principalmente se é longilíneo. Você vê o eco não tem nada de aumento do átrio, tem onda P lá em cima. Esses longilíneos, compridões, muitas vezes, a onda P arremedam o tamanho da coluna. Vamos agora ver o que, tem no nosso baú agora, dar uma paradinha. O que, a gente encontra agora? Gente, o que será que tem no nosso baú mágico agora? Primeiro, a diretriz da sociedade. Quem tem medo de elétron, gente, todo o conhecimento do elétron cabe aqui. Ó. Tem tudo aqui. O que é a sobrecarga, o que é bloqueio de ramos, tem tudo aqui. Isso aqui serve para aumentar a nossa autoestima de que o elétron é uma coisa assim ao alcance de todo mundo, gente. Está aqui, ó. Está tudo aqui. Isso aqui, ó. Se você ler isso aqui, tu sabe dar 96% dos lados de elétron. Até porque 96% das pessoas não serão doentes. Quem tem mais? Olha que bonitinho. Os 2 interruptores do coração. Nó sinusal, no AV. Nó sinusal, no AV. Quando esse falha, esse assume. E temos mais. A junção atrioventricular ela é uma resistência. Ela é uma resistência elétrica. Nós vamos já ver isso. O nó AV ele é uma resistência elétrica. O papel dele é fazer cansar a ativação que vem do átrio. Para quê? Para dar tempo a mitral e a tricúspide abrir. Para o átrio não contrair com a tricúspide ainda fechada. Então ele tem que enrolar que nem uma resistência. Tem que atrasar, tem que perder calor e tempo. Para quando chegar no ventrículo, no tempo certo. E outra coisa que temos aqui, a varinha do maestro sinusal. Olha a varinha do Rubinstein. Não é do Harry Potter. As outras aqui vai ficar por. Bom, gente, dito isso, onde é que nós vamos agora? Nosso baú mágico.
Vamos fazer o check-up para terminar do NOAV. Não pode ter um QRS com mais de uma P. Isso é promiscuidade eletrocardiográfica. A onda P só admite que o QRS fique com uma P, é 1 para 1. A relação está mantida, o enlace está mantido. O intervalo PR é normal, longo ou curto? Tem um fio elétrico a mais, o NOAV a mais, que seria o Volt? Vamos ver o que a gente vê. Duração da P, segmento PR. Não confunda segmento com intervalo. Segmento nós já vimos. Segmento é um segmento de quê? Da linha de base. O segmento ele é uma seta. O intervalo é a soma da duração da P e da duração do segmento PR. Isso aqui é o intervalo PR. Claro que se não tiver segmento PR, se a onda P for colada, o intervalo PR vai coincidir com a própria duração da P. Não confunda PRI com PRS. O intervalo é o segmento. Crachá do intervalo PR. Nome, apelido, PRI. Não confunda com PRS do segmento. Composição, ele é a soma da duração da P com o segmento PR. Significado, toda a despolarização antes do ventrículo. Quando é que é no ventrículo? Quando sai do nó e chega no ris. Até o nó nem é átrio nem ventrículo, o nó é junção. O nome já diz, junção. Quando entra no ris é ventrículo, aí já é QRS. Vocês viram que ali no segmento PR, eu falei que até a rede de Purkinje, o ramo e o fascículo, até o Purkinje é o intervalo PR. Quando entra no músculo, na carne ventricular, já é QRS. Até a rede de Purkinje ainda é o segmento PR. O QRS é quando chega no músculo. Duração do intervalo PR, 3 a 5 quadradinhos. Cada quadradinho é 40. 3 vezes 40 é 120. 5 vezes 40 é 200. Então o PR é de 120 a 200 quadradinhos. Menos que 3, PR curto. Pode ser Wolf, pode ser só o NOAV que é infantil. Tem gente que cresce, mas o NOAV não desenvolveu a resistência elétrica. Ele não dá atraso. Às vezes os jovens ou algumas pessoas têm a chamada condução nodal acelerada, o PR é curto. E não tem delta, não é Wolf. A maioria dos PR curtos não é Wolf. É simplesmente o NOAV infantil, que não significa nada. E acima de 200 é o PR longo, que é sinônimo de VAV, de VAV de primeiro grau. Olha as suas causas de PR curto. O Wolf, essa barriguinha é a onda delta. E simplesmente a condução nodal acelerada. Opa. Intervalo PR curto. Veja que aqui o intervalo PR é a própria onda P, porque você não tem segmento. Mas não tem delta, isso não é Wolf. Simplesmente é o NOAV infantil. O NOAV não desenvolveu o atraso que ele tem das suas células empaliçadas que atrasa a condução. O delta é o que faz a diferença. Muito simples. Isso aqui é 10% dos PR curtos, graças a Deus. Isso aqui é 90% dos PR curtos. Wolf significa lobo. Na verdade, só como é. Vamos entender o que é o NOAV. Pense no coração como dois sincícios. Sincícios são um conjunto de células musculares que são tão próximas, as suas junções tão apertadinhas, tight junctions, que funcionam como uma célula enorme só. Então, o coração são duas bolotas, o sincício atrial e o sincício ventricular, duas bolotas de músculo, separados por um único poro elétrico, que é o NOAV. O NOAV separa, olha aqui, o sincício atrial, o sincício ventricular. Eles se inserem no esqueleto cardíaco. O coração tem um esqueleto.
que é fibroso. Claro que não é osso, nem cartilagem. Mas a gente chama de esqueleto porque os sincícios se inserem. É um músculo estriado que nem um bíceps. Então eles se inserem em alguma coisa. É como se fossem duas bolotas de carne, o sincício atrial, sincício ventricular. Se os dois não tivessem um nó a ver entre eles eram completamente dissociados. Por quê? Porque o esqueleto cardíaco que os separa não deixaria passar. Nós temos aqui a bolota de carne atrial, a bolota de carne ventricular, a bolota de carne atrial. Quem se ativa é o músculo. Entre eles tem uma prateleira fibrosa, onde tem as 4 válvulas. Chama-se esqueleto cardíaco. Isso é uma prateleira. As válvulas, isso é pelâmica. Isso é fibroblasto. O fibroblasto não se ativa. O fibroblasto é eletricamente morto. Se você quiser entender as doenças orovalvares e as endocardites cirúrgicas, que aumentam o PR, porque pega, você tem que conhecer o esqueleto cardíaco. Então os sincícios, as bolotas estão separadas. O que é que une elas? Um único poro elétrico. Cadê aqui a minha setinha? Já encontrou ela. Pronto. Está lá dentro. Que é o nó AB. O nó AB é que atravessa a prateleira. Se o nó AB fecha, P e QRS se divorciam. Se dissociam. Olha só aqui o esqueleto cardíaco. Tricúspide, mitral. Uma das coisas mais bonitas no coração, quem faz eco adora isso, a continuação mitro-aórtica. O VE, a câmara de entrada, é vizinho à câmara de saída, a válvula aórtica. Já no V dele é um J, a câmara de entrada, a tricúspide está num plano completamente diferente da câmara de saída, que é a válvula pulmonar. A tricúspide, ela fica a 90 graus. O sangue passa do ato direito para o ventrículo direito deitado. Por isso que quando você tem insuficiência tricúspide grande, você aperta o fígado e sobe aqui. Porque é uma linha reta. O plano da tricúspide é 90 graus. E o único poro elétrico é o nó AV, aí no meio. No trígono fibroso central. Se ele fecha, as duas bolotas de carne se dissociam. No BAV de primeira, ele não fecha. Ele está só magoado. E quando você tem Wolff é o quê, gente? A via acessória é isso aqui, ó. É uma outra cancela competindo com o AV. Aí o ventrículo é ativado, parte pela via normal, parte pelo feixe. Quanto mais vai para o vermelho, mais pré-excitado. Quanto mais vai para o amarelo, menos pré-excitado. Por isso que a via acessória é pré-excita, porque ela não tem a resistência do nó AV, ela entrega direto. A via acessória, ela ludibria o átrio, ela diz, vem cá, passa comigo que eu te entrego, sem demora no ventrículo. Mas não diz que depois que passa dela, não tem ris, não tem ramo, não tem Purkinje. Despeja ela diretamente na carne atrial. Já o nó AV, ele é atrasadinho, mas ele entrega em autobans elétricas, no sistema mais diferenciado para conduzir que Deus fez nos mamíferos, o ris Purkinje. A via acessória não tem nenhum ris Purkinje depois dela. Então a via acessória é uma roubada, falciana total. Catéter nela. Olha aqui, ó. Essa é a via acessória, a maioria das vezes lateral esquerda, na esquina do coração. O nó AV, gente, não passa de uma resistência elétrica. Átrio, ventrículo. Para que a ativação atrial tenha uma demora necessária para dar tempo às válvulas abrirem. Você já pensou se o átrio direito contrai com a tricúspide parcialmente aberta? Às vezes você tem isso no BAVT, você tem isso quando o PR é muito curto, e você tem isso quando o marca-passo tem problema, anda ar encanhando, fica batendo. Então, o átrio, o ventrículo, você tem, e a anatomia explica isso. Essa aqui é a citologia do nó AV, ó. As células dele é como se fosse uma cerca, é uma paliçada, faz assim, ó. Ou seja, tem tanta fibrose no meio,
que é vermelho é músculo, é carne. O que é branco é fibroblasto, que é para atrasar a condução. Porque o fibroblasto não conduz. Então é como se fosse realmente uma resistência de chuveiro, para perder tempo. O nó AV é uma estação de desaceleração. Vamos lá. Olha só, a junção AV. A junção AV ou nó AV é a mesma coisa. Olha só, você tem aqui os três fascículos internodais que vêm do átrio. Digamos, na fibrilação, o átrio bate a 300. Se esses 300 passar para o ventrículo, ele fibrila. Toda FA vira uma FV. Então é o nó AV que tem que chegar aqui e fazer o papel de diminuir a voltagem que ele passa. O átrio na FA bate de 400 a 600 batimentos por minuto, as ondinhas F. 500 batimentos. Se esses 500 batimentos passam um para o ventrículo fibrila. Acima de 300, o ventrículo não aguenta. O ventrículo não faz uma frequência acima de 300 sem que ele fibrile. Para evitar isso, é que a junção entra. Ó, se a resposta ventricular for maior que 300, você tem FV. A junção ao nó AV é um transformador que adapta para o ventrículo as frequências. O átrio é cheio de TPM. O átrio faz FA, o átrio faz flutter, o átrio é irritável, faz taque atrial. Se não tiver um nó AV, que é o anjo da guarda, o ventrículo fica desprotegido. Tu não pode tomar um vinho, fazer FA que tu fibrila o ventrículo. Então o nó AV é o anjo da guarda do ventrículo. Então olha aqui, o átrio ventrículo é o nosso em FA, o átrio está a 500. O que é FA na maioria das vezes, mesmo na resposta A, vai para 140? Porque o nó AV que filtra. E quando você tem na FA o pulso está 60, não é porque a FA é de baixa resposta, que a FA, quem é lenta não é FA, a FA é sempre a 500, é o nó que está fechando demais. Quando você tem FA com BAVT, o átrio está a 500, mas o nó fechou. Então é regular porque o ventrículo desenvolve um escape. E esse escape é regular. Não é que a FA ficou regular. O átrio continua a 500. É que a cancela é que não aguentou. Então é como se fosse, gente. E no Wolff? No Wolff, ao invés do nó, você tem a via acessória. Então o átrio está a 500, uma FA produzida por uma via acessória, ela vai entregar quase tudo para o ventrículo. Porque a via acessória é irresponsável. Por isso que uma FA conduzida com pré-excitação deve ser cardiovertida o mais rápido possível. Porque a via acessória não tem aquelas células empaliçadas que o nó AV tem. Se o nó AV aqui filtra para 140, é uma FA de baixa resposta. Se ele filtra para menos de 60, é uma FA de baixa resposta. O pulso é isso aqui. Você não palpa o átrio. O átrio, só teve um médico que aprendeu a ver a pulsação do átrio. Ele chamava, sabe como? Valdemar Mobitz. Ele via que o átrio mexia com a jugular. Ele via, a jugular está em 100, mas o pulso está em 50. Epa! Isso aqui é o ventrículo, o átrio é aqui. Por isso que na TRN, na reentrada nodal, a gente chama sinal do frog, da rã. Porque bate a veia do pescoço como se fosse um sapo. Veja só, é como se fosse um filtro, olha que bonitinho. O átrio, o nó AV é a vela, gente. O que passa para o pulso, para o ventrículo, é o que passa depois do nó. Então o nó AV é que abate. O átrio está sempre aqui sujo. É a vela que limpa e entrega para o ventrículo uma frequência mais, como é que se diz? Salubre. O eletro é a história de um casal. Agora bora relaxar um pouquinho e falar sobre essa relação da P com o QRS. A noiva, doida para casar, e o QRS, muito complexo. Eles são unidos por um nó. Não tem os laços do matrimônio? Por isso que é nó, porque é o laço do matrimônio. Nó mais nó mais nó. Veja só. Nó de noiva, nó de nó AV e nó de noiva. Noiva, nó AV, noiva.
P, nó AV, QRS. Olha aqui, cadê, ó? O nó AV é que une os dois. Se o nó AV fechar, eu vou aqui encontrar o meu. Se o nó AV fechar, gente, eles dissociam. Pronto. Você tem as duas bolotas de carne. O átrio, sincício atrial, sincício ventricular. O esqueleto cardíaco separa. O único poro elétrico é o nó AV. Então, a noiva, o noivo, os laços do matrimônio é o nó AV. Se o nó fechar, divórcio. Entendeu por que chama nó átrio ventricular? Olha que bonitinho as alianças com os nomes gravados. A Onda P fez questão. Diz que RS, nem que você pague 24 vezes, eu quero alianças da casa do relojoeiro com os nomes gravados. O pobre do QRS quase que fibrilado. Eu vou ter que dar plantão demais. Os bloqueios têm sinônimos. BAV de primeiro grau é o PRI longo. Gente, o intervalo PRI longo, na verdade, não é um bloqueio. Se tem uma P para cada QRS, apenas estão mais distanciados. Não se desquitaram, estão só ressentidos. O BAV de segundo grau já é um bloqueio, porque uma P passa, a outra não. Aqui todas passam, nenhuma passa, algumas passam. O BAV de segundo grau é sinônimo de Mobitz, que é um médico metade russo, metade alemão, que passou a vida toda querendo entrar na Universidade de Munique. Quando ele fez a prova, ele passou em primeiro lugar, mas deram para o comandante nazista da universidade, porque era o ano de 1938. E a Polônia seria invadida no ano seguinte. Ele nunca dizem que ele chegou a tentar o suicídio. Por questões políticas, botaram alguém do partido. Voldemort Mobitz. Então, Mobitz, tudo que é Mobitz é BAV de segundo grau. Mobitz é sinônimo de BAV de segundo grau. Esses nomes já deveriam ter saído, porque gera muita confusão. O BAV de primeiro, segundo ou terceiro. BAV de primeiro passa tudo. Na verdade, não é um bloqueio, é só um alentecimento. É só a resistência elétrica que está mais pesada. De segundo, uma onda P passa, a outra não. Essa aqui nenhum passa. O BAV de segundo grau, ele pode ser tipo 1 e tipo 2. Não confunda BAV de segundo grau tipo 1 com BAV de primeiro grau. O tipo 1, Mobitz 1, tem outro sinônimo do sinônimo. Venkiba. Venkiba era um zoólogo holandês que se destacava porque lia muitas lâminas de bichos. Só que ele começou a pegar uma cegueira para as cores e levaram ele para o laboratório de eletrofisiologia. Então o Mobitz 1 é o Venkiba. Então você tem o BAV de segundo grau, Mobitz 1 ou Venkiba. Mobitz 1 é Venkiba. Ou de segundo grau, que é só o Mobitz 2. E o BAV de terceiro grau, que é o BAV-T. Tem gente que fala, o BAV-T total. Então, BAV-T total. O BAV-T total, esse é mesmo de 4 graus. Porque tem o BAV-T e tem o BAV-T total. O BAV-T total mesmo, esse está bloqueado. Esse aí, nem o Papa tira esse divórcio. Então vamos lá, olha que bonitinho. De primeiro grau, primeiro, para cada peito tem um QRS. Existe, aqui ainda existe enlace. Noiva e noivo, só estão distanciados. Estão apenas ressentidos. Mas toda P passa para o QRS. A de segundo grau, o que acontece? Vou primeiro a de segundo grau. Umas passam, outras não. Esse aqui, o Mobitz 1, que é o de segundo grau tipo 1, é um único BAV em que o PR varia e continua sendo PR. Porque o nó AV se irrita. O que é que acontece? Veja só. Esse intervalo PR é curto, tá vendo? Esse aumentou mais ainda, esse aumentou mais ainda e aqui bloqueia. Passa,
passa, mas com mais dificuldade ainda, parece um elevador. Sabe aquela propaganda do Rexona? O elevador está entrando. Quanto mais entra, dá para entrar, mas com mais dificuldade, até que o último fica de fora. Então no Venkman, por que ele é de segundo grau? Porque a última não passa. Cadê o QRS daqui? Mas todas as outras passaram, com dificuldade progressiva. Quer dizer, o AV foi enchendo o saco, chegou um ponto, epa, agora também já esculhambação, não passa mais ninguém. Mas ele deixou passar 8 antes. Mas cada uma com mais dificuldade. Então no Venkman, o PR aumenta progressivamente. O primeiro, tipicamente, é normal. É como se fosse um sanduíche. O primeiro pão, o PR normal e puro. O último pão, AP não passa. No meio do McDonald's, o PR aumenta progressivamente. Só que um detalhe, apenas 40% dos Venkman são típicos. Na maioria eles aumentam, mas não é a mesma taxa de aumento. Mas o típico do Venkman é que aumenta progressivamente e a última bloqueia e vem uma pausa. E começa tudo novamente. Esse aqui, o de segundo grau, veja só. Quando bloqueia subitamente. Ó. Os PR anteriores são todos normais. Por isso que é de segundo grau. Esse passa, normal. E no último, bloqueia. Esse aqui é como se fosse uma pessoa do tipo tudo ou nada. Ele aguenta tudo, mas quando explode, esse aqui o nó foi se irritando progressivamente. Aqui não. Passa, com o PR fixo, bloqueio. Por que não é de primeiro? Porque não é de primeiro, não pode ter bloqueio. Por que não é de terceiro? Porque não é de terceiro, todas são bloqueadas. Então essa é de segundo grau, tipo 2. A desse aqui, todas, por que é de segundo grau? Porque tem uma que não passa. Mas todas as outras passaram, com graus diferentes de tolerância. Na de terceiro grau, completamente dissociados. A P e o QRS não se entendem mais. Ó, a P cai independentemente do QRS. Divórcio. Segundo a nossa diretriz, você tem 2 tipos especiais de Mobitis 2. O chamado 2 para 1. Uma P passa, a outra não. Uma noiva e noivo, só a noiva. Cadê o noivo dela? Noiva e noivo, só a noiva. Cadê o noivo dela? Passa não. Certo e errado, 2 para 1. De cada 2, uma passa, a outra bloqueia. Por que é que chama 2 para 1? Porque pode ser que seja um Venkman extremo, um Venkman de 2 batimentos. Pode ser que seja só os 2 pão, sem a salsicha no meio. Mas pode ser um Mobitis 2. Como a gente não sabe, chama 2 para 1. Que é sempre, tende a ser um bloqueio grave. Como você diferencia isso aqui se não é uma extrasístole atrial que bloqueou? No 2 para 1, a distância entre as P's é exatamente a mesma. Porque a frequência sinusal não muda. Na extrasístole, a frequência é diferente. E o BAV de alto grau? Tu tem tudo bonitinho, de uma hora para outra encavaram um monte de TEL. Noiva sem noivo, noiva, um QRS com 4 P's. Então, quando mais de 50% das P's são bloqueadas, você fala BAV de alto grau. E ainda tem o BAV paroxístico. Está vindo tudo bem de uma hora para outra, o QRS tem bem 4 namoradas encarrilhadas. Cuidado quando você vê P com P com P. P com P, BAV. Vamos ver agora como é que é a lua de mel da P com o QRS? Vamos acordar, gente, brincar um pouquinho. Essa aqui é a suíte da lua de mel do QRS e da onda P. Olha aí, a suíte presidencial. O que será que está acontecendo aí dentro, hein? Prudêncio, bora mexer por essa. Vamos mexer nessa fechadura aqui para ver o que é. Vamos ver o que a P está fazendo com o QRS, gente? Olha, vamos brechar a lua de mel. Será que eles estão falando? Olha só, meu pai, a fechadura. Olha que bonitinho o casal na lua de mel. Olha ali o casal. Epa, peraí, eu quero brechar isso direitinho. Peraí. Vamos ver aqui com calma. Vamos passar para ver. Eita, olha que Maria, o que eles estão fazendo aí, gente? Eita, vamos sair desse slide aqui, não está dando certo. Vocês perceberam que mudou alguma coisa? Olha aqui, ó, estava direitinho.
Nós estamos brechando, AP como QRS. 1 para 1, ó, tá no de mel, né? Vai de uma hora para outra. Pressão minha, caramba. Vamos ver a fechadura. Cadê ele? Está difícil ver, olha ali. Vamos sair da pista, gente. É bom de ver essas coisas. Lua de mel, P e QRS agarradinhos. Olha o começo do namoro. Tudo era flores. Uma P para cada QRS. Só fotos. O sol brilhando. Os intervalos PRs eram fixos. O QRS era fiel. O QRS não era complexo. A onda P estava tão feliz. Ela disse, o QRS dizia, adorei a sua morfologia. Aí começaram a brigar. O QRS começou a surtar, gente. Olha só. Olha aqui, 3 P's para um QRS. 3 P's. Mas não era divórcio, porque depois fizeram as pazes, tá vendo? Era só litígio. Litígio, a onda P estava muito desconfiada. Ela vou lhe dar uma chance. Aí voltaram a ser 1 para 1. Será que ela fez bem? Né? QRS, sei lá, com 3 P's. Isso não está certo não. Mas olha só, o sol veio assim, veio de 2º grau. Algumas passam, outras não. Até meu pai que escureceu, olha só. Completamente dissociados, a onda P não aguentou, era muita humilhação. Um QRS com várias P's hectómetros. Gente, como é que pode? Olha aqui, gente, olha aqui, quantas mulheres para um homem, como é que é o nome disso? Harém, olha só, que nojento! Olha, quantas odaliscas se refestelando, Prudêncio. Como é que pode? Já podia estar, sei lá, não sei. Isso aqui é pecado. Vamos recapitular esse casamento, vamos ver algumas cenas marcantes. No começo era tudo tão bonito, olha só, QRS cheio de vontade, a onda P iludida. Sabe o que foi que a onda P falou para ele? Um dia minha onda R será sua. Ele falou que ela foi conquistada. O QRS aqui não se controlava, Ave Maria, cheio de desejo. Demais. Aí olha, gente, quebrou, olha a vidraça, que nojento, devasso, com 2 P's ectópicas na mesma linha de base, bloqueadas. É muito humilhante com a P sinusal, gente, não pode. Ela pegou a pobre, pegou demais. Aí, ó, tentaram, ele cheio de coisas. Ele disse pra ela, sabe o que ele disse? Eu te falei que eu era complexo. Sabe o que ela disse? Para de tirar onda comigo, eu minha onda tá tirando onda com a minha cara. Mas ele cheio de razão, querendo que fosse só um BAV de segundo. Não dissocia não. O QRS tem que se confessar com o Papa, gente. Com o Papa, é um pecado tão grande. Ou era Frei Damião ou Papa. O Frei Damião, sabe o que o Papa perguntou? O Papa é argentino, né? Com quantas petias acostadas mesmo ao mesmo tempo? Com quantas petias deitaste mesmo de uma... Até o Papa ficou movido. Com quantas petias acostadas ao mesmo tempo? Sabe qual foi a penitência? Marca fácil. BAVT, não toleram, não podem. Olha que a gente, ela viu no celular, bicho, pegou as mensagens. Eu vou passar para vocês agora. Ela fotografou o zap. Ela pegou o zap do QRS. Vocês vão ver agora. O que foi que mandaram no zap? As conversas dele com as periguetes. Nojento. Até quando da T ele tirava saliência e dizia, onda T, você é um tesão, onda T. Ainda mais, foi isso que eu mandei, onda T peguete. Olha as mensagens, gente. Isso aqui ela ficou arrasada, ai meu pai. Primeiro, venha desacompanhada sem um segmento ST. Aí o que foi que ela respondeu? Já estou ansiosa.
E olha as mensagens, gente, 2h15 da manhã, quando ela estava dormindo, chegou do plantão cansada, trocando mensagem na madrugada. A gente se encontra bem no ponto J, marcando encontro, QRS com a teia, aqui a teia. Você me deixa tentada, não era teia? Literalmente. E você me deixa supradão. Ai, meu pai, QRS suprando. Não, gente, isso não está certo. Não vejo a hora de conferir essa onda R. Ai, meu pai, como é que... KKKKK, rindo fantástico. A onda pré-articulada. Conferindo a onda R. Não, eu pode tremer com o celular na mão. Olha cenas dos diálogos, cenas. Puxa, Tzinha, não era até? Pra mim você é um tesão. Não. QRS, assim você me deixa tentada. Foram fazer terapia de casal, para ver se não ia para o marca-passo, o analista casal. Sabe o que o Freud falou? Ele está surtado. Aí ela, não, é suprado. Por qualquer coisa ele já sai da linha de passe. Não dá, gente. Eu supro por qualquer coisa. Não, pai, toma lítio, mano. Não. Mas olha aqui, taquicardia atrial. Um QRS com mais de 3 P's diferentes. Está na diretriz, gente. Para ser multifocal tem que ser 3 P's diferentes. Não era a mesma. Ele ficava com 3 diferentes. E isso é doença. Olha o corpo delito, a prova, gente. A cueca do QRS. Beijo na cueca. Isso não pode, gente. Corpo delito. Peça do vestuário íntimo. Ela botou isso para impetrar o pedido de BAV total e marca passo. Olha, cada bafão dessa é uma prova. Um AP de átrio alto. Olha as coisas aqui tónicas, gente, multifocal. E às vezes era do átrio baixo, na mesma cueca, com várias. Não, isso é muito humilhante para uma perseguição. Não pode, gente, não pode. Isso aqui ela usou como corpo de delito para o juiz. Por isso que o juiz deu marca-passo. Assim, não, você não tem que aguentar isso. Mas tentaram. Olha só, aí a onda P teve barraco. Ela foi falar com as ectópicas, gente. Foi falar, você não passa de uma periguete, eu que sou a sinusal. Tua origem no átrio baixo. Também era humilhante, né? Também era humilhante. Isso, o QRS cheio todo, volta para a nossa linha de base, porque ela tinha saído de casa. Quando elas eram apaixonadas, olha como ela chamava ele, de quê? Que não era QRS? Que? Eis my love. Eis my love. Eu te dei o melhor da minha duração e da minha amplitude. E tu ainda desfrutaste de toda a minha morfologia. Não é duração, amplitude e morfologia. Ele pegou a onda P no auge, ficando com várias, não valorizou. Não. Estes são os tiozinhos dos bloqueios. Ventiba, móveis. Olha só esse aqui. PR, normal, bloqueia. Os outros não aumentam. É de primeiro grau? Não, porque de primeiro grau ainda são casados. É de terceiro não passa. É de segundo, porque essa regra passou e só esse foi bloqueado. Mas é Mobitis 1 aumenta progressivamente. Então isso aqui é Mobitis 2 Mobitis. Olha aí, ó. Vocês não conheceram o Mobitis? Mobitis 1, Mobitis 2. Mobitis 2. Agora essa aqui é diferente. Passa, aumenta, bloqueia. É de primeiro grau? Não, porque bloqueia o último. É de terceiro? Não, terceiro não passa nada. Aqui é só um Venkba. Ou um Mobitis 1. Gente, o Venkba usava Rexona. O Venkba é que nem esse. Eu não sei se vocês lembram da propaganda, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Então o Venkba é assim, sempre cabe. A onda P, até que chega, passa. Mas passa com cada vez um PR maior. Até que a última elevador fecha e não passa mais. Essa aqui, ainda tem casamento aqui ou não? Olha aqui. P. Existe? Não? Ainda existe enlace? A onda P não fez bem, ela não aceitou.
Pronto. Gente, estamos terminando. O fim do casamento fica pro próximo sábado. Olha, AP e o QRS ficaram velhos. AP com atraso de condução, o QRS largo, o PR longo, desgastou, mas estão aí. Não tem mais aquela UHR, pujante. APzinha, mas tá aqui, temos que deu certo. Agora vamos ao nosso baú para a gente terminar. Vamos ao nosso baú. Tem aqui a resistência, o 9, olha a resistência. Aqui, o Rexona, olha o Renkba. Essa aqui é legal. A linha de base. Agora o mais importante é isso aqui, gente. O que será que é isso aqui? Ah, essas coisas desse casamento me trocam por você. É muita humilhação, é fácil, nojento. Uma cueca com várias ao mesmo tempo. Várias. O que será que vai dizer agora? Se eu não calçar nenhuma luva aqui, como é que vai ficar meus encaminhantes assim? Eu não vou dar doação para esse homem, você vai calçar a luva, tá difícil. Será que tem aqui os dois cicícios, as duas bolacas de carne? O cicício atrial, o cicício ventricular. Esse totalmente está perto de ter juízo. Olha aqui. E o que une os dois, o único poro, 9. Muito obrigado!